Pois é, segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, depois de uma paralisação forçada por viagens, os problemas que eu tive na minha viagem para Campina Grande e depois para João Pessoa, eu venho gravar por obrigação, dever de Estado com você, aquele que sempre me prestigia, que está sempre ao meu lado, que está acompanhando cada vídeo meu no meu canal no YouTube, que me dá muita honra e muita alegria. Pois bem, então vamos começar aqui do principal assunto, que praticamente é o único assunto a ser tratado hoje, que é justamente a posse do Lula. Antes de falar da posse, eu quero falar de decisões importantes que o Lula tomou e que são relevantes e positivas. A primeira delas é revogar os decretos de liberação de armas, os famosos CACs, né? De colecionadores, de atiradores e tal. Olha, essa está provado pelos números da segurança que essa providência foi uma providência que não armou o cidadão para defender o Estado, mas ao contrário, armou o bandido para atacar o cidadão. E disseminou uma mentalidade de arma, de violência e tal, que não é bom para o momento difícil que nós estamos vivendo e de muita polarização. A polarização é inevitável, mas a violência pode ser evitada. Eu também apoio e aplaudo com muito entusiasmo a volta do Portal da Transparência, que é importante demais para demonstrar o que o governo faz de verdade, para tornar o cidadão comum, não aquele político, os juízes e tal, participante dessas decisões. Agora, vamos tratar especificamente dos discursos. Eu queria, primeiro, antes de falar do discurso do Lula, considerar que foi uma falta de educação, uma falta de compostura do ministro do Senado, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um discurso maior do que o discurso do presidente empossado. Essa é uma falta de educação, de civilidade, que merece reprimenda. O discurso do Lula, na posse, foi um discurso revelador do que nós já andávamos desconfiados, que esse governo não começa como um Lula 3, mas como um Dilma 3, 2,5, sei lá, porque a Dilma só cumpriu 2 mandatos e meio, né? 2 anos e meio no segundo mandato, né? Nesse discurso de posse, houve uma clara reflexão do Lula sobre as providências que ele tomou para tornar o seu governo melhor do que foram os seus dois mandatos iniciais. Olha, é uma boa intenção, nós gostamos muito que ele fale em união, mas o governo começa com um problema grave, né? Ele começa sob a influência, o prestígio, e eu não entendi bem porquê, da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu queria chamar uma atenção para um artigo que eu já escrevi para o Antagonista, para o fato de que o ex-presidente José Sarney não foi convidado para a diplomação do Lula, o que demonstra uma falta de educação do PT e também do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, que foi nomeado ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Temer. Mas a questão não é pessoal, é uma questão institucional. Michel Temer foi eleito vice-presidente da República 2 vezes, tendo como cabeça de chapa Dilma Rousseff. Se a Dilma era uma presidente legítima, o Michel Temer era um vice-presidente legítimo, eleito pelo povo, assim como agora o Geraldo Alckmin. Não tinha por que alijá-lo, porque ele foi, digamos, beneficiário do impeachment de Dilma. Ele foi beneficiário do impeachment de Dilma porque Dilma mereceu o impeachment. O Lula poderia muito bem dar prosseguimento aos sucessos, aos êxitos dos seus 2 mandatos, mas resolveu, não sei por que carga d'água, por causa das novas influências que o cercam, né, mudar de ideia e consagrar a Dilma como a grande padroeira, o que é uma estupidez, porque o governo da Dilma foi um desastre, tanto foi que a levou
ao impeachment, você vai me dizer, não, mas aquilo foi uma briga dela com o Eduardo Cunha, o tal do caranguejo do Odebrecht. Pode ter sido, mas e aí? O presidente é que resolve essas coisas, né? E não havia porquê. A Dilma foi submetida a uma eleição para o Senado de Minas e foi desclassificada de forma até a desmoralizar o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que a dispensou de cumprir uma fora de expediente num cargo público para poder ser merendeira. Ela se candidatou a senadora, não a merendeira. Perdeu feio. O povo de Minas deixou claro qual é o propósito desse tipo de coisa. Uma eleição que salva ou condena mandatos. Esse foi o caso da Dilma. Vejo na posse da Dilma também que estavam lá José Sarney, por méritos, a própria Dilma, foi ex-presidente, mas como se o governo estivesse passando das mãos do PT da Dilma para o PT do Lula. Não tem sentido isso, por esses motivos todos que eu já falei. Em relação ao conteúdo do discurso, aliás, dos dois discursos, da posse e do parlatório, eu quero aqui adotar uma ideia que foi inicialmente adotada por Josias Teófilo, historiador, que participou de uma live do Antagonista no domingo, dia 1º, e que chamou a atenção para o fato de este ser um governo que começa na mão dos identitários. Os identitários trazem dois problemas. Primeiro, 37 ministérios. Mas o que é isso? 37 ministérios? Será que vão ter que ressuscitar o Niemeyer e o Lúcio Costa para ele fazer mais prédios para a esplanada dos ministérios em Brasília? Isso é uma ideia completamente... Uma ideia para ocupar cargos de proteção de identitários. Tem nada a ver com comunismo, com esquerda, nada. Não tem nada a ver com marxismo. Eu quero lembrar a todos vocês que o manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels termina com uma frase que é: univos, trabalhadores do mundo, univos. São trabalhadores, operários, empregados numa fábrica, encarregados da produção. Não são mulheres vítimas de racismo ou de violência, ou pessoas debilitadas fisicamente, ou o que eles chamam de povos originais, que antigamente nós conhecíamos como índios, né? Isso foi uma coisa que está contrariando a frente ampla, a amplidão da volta da democracia. Um governo identitário não é democrático. Eu confesso que eu sou seguidor de Antônio Risério, grande cientista social baiano, que já escreveu vários livros publicados na Top Books, do Zé Mário Pereira, a respeito desse assunto, mostrando claramente que esses identitários estão mais identificados com os nazifascistas do que mesmo com os comunistas, como a Índia, como a China está revelada num livro do outro baiano, Joaci Góes, como um governo fascista e não comunista. Então vamos tirar essa ideia, que é uma ideia da esquerda, pode até ser de uma esquerda renovada, que agora se lança com essa ideia fascista identitária. Eu sigo, como eu disse, o Risério, que já escreveu vários livros publicados pela Top Books, mostrando exatamente o caráter autoritário dessa entrega do poder a grupos, mulheres, negros, homossexuais, etc. Não tenho nada contra nenhum desse tipo de coisa. Eu adoro as mulheres, respeito todo mundo, respeito os homossexuais, mas não aceito isso. Um governo identitário não foi aquele que foi escolhido pelo povo. Aliás, parece que o PT ainda não se deu conta de que o governo Bolsonaro acabou, felizmente acabou. Foi um grande, excepcional, excelente resultado da eleição. O fim do desgoverno Bolsonaro acabou. Não precisa mais ficar combatendo o Bolsonaro, condenando o Bolsonaro, para justificar um número absurdo de ministérios que nem o Bolsonaro teve coragem de criar. Então eu queria já deixar registrado isso aqui, que eu estou à espera de que os momentos positivos, como esses que eu citei, a respeito de medidas tomadas por Bolsonaro, prevaleçam sobre essa mentalidade identitária,
E sobre esse desprezo ao Temer, que é uma figura histórica, eleito, fez um mandato, teve um mandato. Eu lembrei já até, inclusive, que foi o Temer quem nomeou Alexandre de Moraes ministro da Justiça e ministro do Supremo. Então não tem sentido isso aí, né? Eu gostaria ainda de fazer votos de que isso seja corrigido. Acho difícil. Diminuir ministério é sempre muito complicado. A tendência é sempre aumentar. É claro que eu fiquei satisfeito de ouvir o Lula dizer nos seus discursos que agora nós queremos a União Nacional, que a palavra-chave não é mais ódio, é amor, mas tudo isso depende também das decisões a serem tomadas, como esta. Esta decisão também está sendo criticada no jornal O Globo, desta segunda-feira, 2 de janeiro, pelo meu amigo Miguel de Almeida, um artigo sobre os petistas e os motoristas búlgaros, em que ele constata e contesta essa decisão do Lula tendo sido eleito para pôr fim aos desvarios do desgoverno Bolsonaro, ter agora a ideia de entregar isso nessa mão desses grupos, né? A ideia também de colocar a faixa. Muita gente votou no Bolsonaro com a certeza de que as instituições brasileiras funcionariam. Não funcionaram. O Bolsonaro fez o que quis, elas não funcionaram. Mas estava na hora de, tendo funcionado, para garantir a eleição e a democracia, elas serem prestigiadas. Eu critiquei aqui o discurso do Rodrigo Pacheco. Sei que a presença do Arthur Maia não é benquista, por muita gente, inclusive por mim, mas a entrega da faixa poderia ter resgatado o prestígio das instituições democráticas com isso. Não com a entrega feita por várias mãos, com a história da subida da cadelinha Resistência. Não. A cadelinha Resistência foi adotada lá no momento em que o Lula estava preso em Curitiba. O Lula foi preso em Curitiba dentro da lei da justiça e numa sociedade democrática. Não tem nada por que estar agora falando em resistência, inclusive numa festa de vitória. Outra coisa foi a ocupação total pela militância, mas o que é que há de fazer, né? Foi o PT que ganhou a eleição, né? Não, ganhou por uma margem pequena. Não foi pequena, não. 2 milhões de votos não é pouca coisa. É a vitória e a democracia é assim. Eu quero registrar, já que eu critiquei tanto o presidente que assumiu, vou registrar o presidente que fugiu como um desertor, como um mal empregado, que não cumpre o seu dever no trabalho, que foi embora para os Estados Unidos e deixou um rastro, inclusive, de covardia entre os seus próprios militantes, né? As Forças Armadas, evidentemente, não tinham por que dar golpe. Eles foram para a frente dos quartéis, ficaram revoltadíssimos, porque o Exército, no dia 1º, baixou uma mensagem, um post nas redes sociais com o toque da alvorada. Perfeito. Novo presidente, toque da alvorada. Quem ficar insatisfeito, que vá para casa, ou então que vá organizar uma oposição. Que parece que não é o que o Bolsonaro quer fazer. O Bolsonaro está escondido, calado e abandonando não apenas o seu povão que está aí revoltado com ele por causa disso, como o próprio povo brasileiro, que foi inteiramente desgovernado por ele nos seus 4 anos, e que eu espero que o Lula cumpra a sua promessa de governar para todos e não para os seus identitários, ou para os seus esquerdistas, ou para os seus petistas, que lotaram de forma bastante elogiável, né, a esplanada dos ministérios na festa da posse em Brasília. Ganhou a eleição, merece comemorar. Nós vamos comemorar, vamos cooperar com o governo para que ele cumpra a sua missão, que é difícil, de consertar o que o Bolsonaro destruiu, e também que reconstrua o Brasil e, sobretudo, que continue fiel à democracia. Fiel à democracia não é bem fazer vinganças, como eu já escrevi no artigo no Antagonista, num domingo aí. Vingança, não.
Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té.